doutor, tudo bem? Olá, tudo jóia? Tudo bem, Rafa? Prazer estar aqui com você, viu? Obrigado por ter vindo, doutor. É um prazer te conhecer. Doutor, quem está habilitado, quem pode dar laudos de autismo? Bom, o diagnóstico de autismo hoje, apesar de que qualquer médico, poderia fazer o diagnóstico, a gente acaba deixando mais para os colegas, em especial da neuropediatria, para fazer o diagnóstico, porque eles têm mais experiência sobre o assunto, né? Porque o diagnóstico do autismo nem sempre é fácil, né? Tem aqueles casos que o diagnóstico ele é bem fácil de ser feito, mas nem sempre isso é verdade. Então, como os colegas da neuropediatria eles têm mais experiência, eles têm mais vivência em relação a isso, na maioria das vezes acaba ficando aí a cargo deles, né, junto, nem sempre só eles, muitas vezes eles acabam precisando aí também de uma discussão, de um suporte de outros profissionais, né, como por exemplo, fonoaudióloga, neuropsicóloga, terapeuta ocupacional, para conseguir fechar o diagnóstico, mas geralmente são os colegas da neuropediatria que acabam aí confirmando o diagnóstico e encaminhando o paciente para as terapias e conduzindo o tratamento. E o que é necessário, doutor, para elaborar esse laudo? Certo. O diagnóstico, ele do paciente que tem, está dentro do espectro autista, esse paciente ele precisa ter preencher 3 critérios, pelo menos, tá? E eu acho que é importante a gente falar isso porque como o autismo, é algo que cada vez mais, a cada ano que passa, um assunto que vai se tornando mais popular e fala-se mais, muitas vezes a gente ouve algumas pessoas falarem, mas hoje em dia tudo é autismo, né? E isso não é verdade de maneira alguma, tá? Para a gente pensar no diagnóstico de autismo, a gente tem que identificar pelo menos 3 critérios, tá? Que seria alguma dificuldade, algum transtorno em relação à comunicação, algum transtorno em relação à socialização e a presença de algum comportamento repetitivo na criança. Então, quando a gente tem essas 3 coisas, que elas não necessariamente as 3 vão estar acometidas no mesmo grau, às vezes a criança, ela pode ter uma dessas 3 áreas muito mais acometida do que as outras, mas se ela tiver alguma alteração nessas 3 áreas é quando a gente vai pensar no diagnóstico de autismo. Então, quais são os sinais que a gente percebe a alteração nesses 3 campos, que eu falei? Tem criança, por exemplo, que tende a andar só na ponta do pé. Tem criança que tende a ficar fazendo um determinado som com a boca e ficar repetindo esse som o tempo todo. Atraso de fala, então aquela criança que ela demora para desenvolver a fala, tá? Esse período aí é em torno de mais ou menos dos 2 anos de idade, uma criança ali por volta dos 2 anos de idade, pelo menos algumas palavras ela já tem que estar falando. Crianças que têm dificuldade em abstrair, então de entender, por exemplo, figuras de linguagem, uma outra coisa também que é comum, movimentos repetitivos, sejam eles de mãos, de pernas, de cabeça, por exemplo. Crianças que têm dificuldade de socializar, então crianças que elas chegam ali naquela idade que já era esperado que ela interagisse com outras crianças, que ela brincasse junto com outras crianças, mas elas não têm interesse. O próprio jeito de brincar, a criança que está dentro do espectro, muitas vezes, ela não vai brincar fazendo o famoso faz de conta, Se você pega um carrinho e você der vários carrinhos para ela, ela não vai fazer, por exemplo, fazer de conta que o carrinho está andando, que um carrinho bateu no outro. Muitas vezes o jeito dela de brincar é separando os carrinhos por cor ou por tamanho, por exemplo, tá? Então essas são algumas das características que a gente identifica.
Não olhar no olho também é outra, por exemplo. Sim, sim, exatamente. Evitar o contato no olho, isso é algo também que é um dos achados até mais famosos, provavelmente, acredito eu, que é uma criança que ela não olha no olho, né? Ela evita de conversar com as pessoas olhando no olho. Ou então, quando ela vai conversar com alguém e ela olha para a pessoa, a impressão que às vezes a gente tem é que ela está olhando através da gente, parece que ela está olhando alguma coisa atrás da gente, né? Uma criança, por exemplo, que você chama muito pelo nome dela e ela não atende, né? Tanto é que uma das coisas, quando a gente pensa, né, num diagnóstico de autismo, uma das coisas que a gente precisa ter certeza que uma criança não tem é, por exemplo, déficit auditivo, né, problema de audição. Mas porque justamente por isso, né, porque a questão de atraso da fala e você chamar a criança e ela não atender, são duas características comuns do autismo também. O doutor tem um filho de quase 9 anos que também tem autismo. Como é que o senhor descobriu? Sim, ele faz 9 anos na semana que vem, na verdade. E no caso dele, o que chamou a atenção foi uma questão de atraso da fala, né? Ele tinha quase 2 anos de idade e ele não estava desenvolvendo a fala. Então a gente foi investigar, né? Fomos conversar aí com um colega especialista, com um neuropediatra, e aí foi justamente quando foi pensado nesse diagnóstico e quase que imediatamente, na verdade, a gente já começou a fazer as terapias, né, com ele. Com o autismo ao longo da vida? Sim. O que acontece? Na verdade, a gente sempre teve crianças, adolescentes e adultos com autismo. O que acontecia é que antigamente não se fazia o diagnóstico, porque se falava muito menos no assunto, os próprios médicos sabiam muito menos sobre isso, a ciência sabia menos sobre isso. Na sociedade, né, falava-se muito menos sobre autismo, a gente vê aí, principalmente nos últimos 10, 15 anos, que fala-se muito mais sobre autismo do que se falava antes disso. Então essas pessoas autistas, elas sempre existiram, né, na sociedade, só que hoje elas têm um diagnóstico. O autismo, né, o transtorno do espectro autista, justamente a gente fala que é um espectro autista, porque dentro do autismo você vai ter pessoas que vão ser muito ali acometidas, que vão ter um grande comprometimento, seja da parte cognitiva, seja da parte motora, e a gente vai ter outras pessoas que têm um comprometimento muito menor. A gente tem pessoas que têm um comprometimento maior de uma determinada esfera e menos de outra, tá? Tanto é que tem, né, a classificação, né, internacional de doenças que a gente usa, que é o CID, né, que é aquele famoso númerozinho, né, que vai nos atestados. Agora, esse ano entrou em vigor um CID novo, que é o CID-11. E no CID-11, inclusive, já se diferencia isso, né? Então, o autista que ele tem um comprometimento da parte cognitiva, e também da parte de comunicação, ou aquele outro paciente que ele não tem comprometimento da parte de cognitivo, ele tem um cognitivo bom, mas ele tem dificuldade na parte de comunicação, de socialização. Então, até por conta dessas diferenças, a própria forma que a gente classifica, né, o autismo como condição também tem mudado. Hoje em dia a gente tem aí adultos autistas que estão por aí e dão aula e trabalham e convivem em sociedade normalmente. Natural que a gente também vai ter aqueles que têm um comprometimento grande e que eventualmente, né, não conseguem fazer tudo isso. Mas quando a gente fala em autismo, não existe assim o que esperar. Quando alguém vira e fala assim, olha, fulano é autista, simplesmente falar que ele está dentro do espectro, não tem como a gente dizer se
muito sobre essa pessoa. Cada caso é um caso, cada autista é um autista, isso a gente vê muito no dia a dia. Então a gente precisa realmente ver e conhecer e conversar, porque você pode ter 2 pessoas, ou 3 ou 4, que estão dentro do espectro autista, mas são pessoas completamente diferentes, com capacidades completamente diferentes, com habilidades que elas desenvolveram ao longo da vida de maneira completamente diferente. O doutor é favorável ao uso de cannabis? Depende, medicinal ou recreativo? A medicinal. A medicinal, então tá bom. Bom, vamos lá. Sim, né, eu sou prescritor, inclusive, de cannabis medicinal. Hoje em dia é o que eu mais trabalho, na verdade. E sim, a cannabis medicinal, essa frase não é minha, né, é a frase de um neurocientista famoso que a gente tem aqui no Brasil, que é o Dr. Siddhartha Ribeiro. E ele fala que a cannabis, na medicina, né, a cannabis vai ser para o nosso século aquilo que os antibióticos foram no século passado, né, que foi uma descoberta muito importante. E eu acredito nisso também, porque apesar de que a cannabis, né, como forma medicinal, ela já é usada há milênios, né, o primeiro registro escrito que a gente tem de uso medicinal da cannabis, ele é de aproximadamente 2500 a.C., tá? Na China. E na verdade, ao longo da história da espécie humana, a cannabis sempre esteve inserida dentro de um contexto medicinal, né? Essa história que a gente tem hoje, de olhar para essa planta e pensar nela como um entorpecente, uma substância de uso recreativo ou uma substância de abuso, isso é uma construção que aconteceu lá em torno de 1920, no começo do século passado, é uma coisa que tem cerca de 100 anos mais ou menos, né? Que a sociedade nossa ocidental vê a planta desse prisma, né? desse ponto de vista. Ao longo de todo o resto da história humana, a cannabis já era vista como remédio há pelo menos 2500 a.C. Então hoje a gente tem cada dia mais e cada vez mais estudos, principalmente depois do final da década de 80, começo da década de 90, a gente está tendo desde então uma explosão no número de estudos, mostrando cada vez mais doenças e mais ou condições de maneira geral, onde a gente pode usar as propriedades medicinais da cannabis. Os geriatras estão usando para caso de Alzheimer e Parkinson. Certo, sim.